No coração do Oceano Atlântico Norte, ao largo da América do Norte, está o Triângulo das Bermudas, também conhecido como o Triângulo do Diabo. Acredita-se que a terra que faz fronteira com a costa atlântica da Flórida, as Grandes Antilhas e as Bermudas é onde navios, aviões e viajantes desapareceram sob circunstâncias misteriosas. Uma centena de relatos mais tarde, e a lenda do Triângulo das Bermudas continua a irritar os pesquisadores e intrigar o público em massa. Será que o Triângulo das Bermudas está amaldiçoado? O que aconteceu com o HMS Atlanta, o USS Cyclops, o voo 19, os faroleiros do Grande Isaac, os membros da tripulação Deering e Mary Celeste? Todos os desaparecimentos incomuns com navios inteiros, voos, cabines e tripulações desaparecendo sem deixar rastro no Triângulo do Diabo. Número 1. O caso de Mary Celeste. No dia 4 de dezembro de 1872, o brigantino canadense Dei Gratia encontrou um navio mercante à deriva, deserto, desarranjado, mas ainda em condições de navegar no Oceano Atlântico ao largo das Ilhas dos Açores. Os membros da tripulação da Dei Gratia suspeitaram do óbvio, um ataque de piratas. Eles foram até o navio deserto para descobrir que, enquanto nenhum dos membros da tripulação estava a bordo, como suspeito após um ataque pirata, todos os pertences do capitão e a carga do navio estavam intactos. 9 barris de carga estavam vazios e o barco salva-vidas estava desaparecido. Não havia ninguém a bordo do navio Mary Celeste. O capitão Benjamin Briggs atracou Mary Celeste no dia 7 de novembro de 1872, vindo de Nova York esperando chegar a Gênova, Itália, para transportar 1.701 barris de álcool bruto. Ele estava acompanhado por 7 membros da tripulação, sua esposa Elizabeth, sua filha mais nova, Sofia. Os membros da tripulação do Dei Gratia tinham feito a sua viagem da Itália na mesma época em que os membros da tripulação do Mary Celeste se aventuraram em direção à Europa. Quando eles encontraram um navio à deriva no Atlântico Norte, eles rapidamente sinalizaram para o navio, mas não receberam nenhuma resposta. Isso foi estranho, mas não tão estranho quanto descobrir que todos os membros da tripulação estavam desaparecidos, a carga estava intocada e a última entrada no diário de bordo foi apenas 9 dias. Um ataque de piratas foi rapidamente descartado, assim como uma fraude de seguro, e nunca houve nenhuma explicação para tal fenômeno natural. O que ocorreu? Após uma inspeção mais detalhada do diário do marinheiro, as pessoas perceberam que o navio tinha atravessado os limites soltos do Triângulo das Bermudas. Na época, no entanto, ninguém suspeitava que o desaparecimento dos membros a bordo do Mary Celeste estivesse diretamente relacionado aos mistérios mais amplos do Triângulo do Diabo. Embora ainda não seja tecnicamente uma explicação, muitos acreditam que os membros há muito perdidos de Mary Celeste possam ter sido as primeiras vítimas do infame Triângulo das Bermudas. Número 2. Ellen Austin. Os navios fantasmas não são uma raridade. Na verdade, milhares de navios sem tripulação se afastam sem rumo no mar. Não há nada de particularmente misterioso neles. Mas o caso de um navio fantasma de 1881 que tirou a vida não de uma, mas de 2 tripulações despertou algum interesse. O capitão Bake, liderando o Ellen Austin de 210 pés de comprimento de Londres a Nova York, avistou algo peculiar no Atlântico Norte. Era uma embarcação menor flutuando na água, em nenhuma direção em particular. Bake observou a embarcação menor por 2 dias, até que ele decidiu enviar parte da sua tripulação para a embarcação para investigar mais a fundo. Eles não encontraram nada. Isso não é para sugerir que a embarcação tinha sido saqueada e atacada por piratas, mas que a tripulação não encontrou nada fora do lugar na embarcação menor. Os pertences do capitão estavam todos lá. Haviam muitas provisões e tudo parecia bastante comum. Isso é claro, além do fato de que a embarcação não tinha ninguém a bordo. Bake ficou intrigado e decidiu investigar mais, mas ele teve que voltar para Nova York. Ele enviou uma tripulação premiada na embarcação menor e os orientou a viajar ao lado de Ellen Austin de volta à costa. As coisas prosseguiram normalmente até cerca de uma semana depois, quando uma tempestade marítima separou seus caminhos. Novamente, as tempestades marítimas não são uma raridade. Os navios encontram o caminho de volta uns aos outros. O navio menor foi mais tarde avistado 2 dias após a tempestade pelo capitão Bake através de espionagem. Desta vez, o navio estava sem tripulação. Bake estava muito assustado para enviar outra tripulação para a embarcação. Embora algumas histórias surgiram aí de que ele enviou uma tripulação que encontrou o mesmo destino. Ele decidiu deixar a embarcação ficar e carregá-la na viagem de Ellen Austin de volta para Nova York sem ela. Haviam relatos do navio fantasma que correspondia à descrição de Bake por outras embarcações. Algumas até ouviram gritos vindos da embarcação. Depois da experiência de Ellen Austin com a embarcação paranormal, ninguém tentou trazê-la de volta para a costa com eles. Ela ainda está lá fora, no Triângulo das Bermudas.
Número 3. O Grande Farol Isaac. Histórias de navios perdidos no mar, aeronaves que nunca mais foram ouvidas e viajantes que ousaram se aventurar no infame Triângulo do Diabo para nunca mais voltar e contar a história de suas aventuras. Tudo isso são pilares de mitos urbanos, lendas e histórias verdadeiras do Triângulo das Bermudas. Mas o desaparecimento de 2 faroleiros não foi nada como os outros. Desencadeou uma busca por todo o país, e o governo a emitir uma resposta ao crescente mal-estar sobre a penitência do Triângulo das Bermudas pelos humanos. O ano é 1969, e as pessoas no continente das Bahamas estão cada vez mais preocupadas com Evan Majors e B. Mullins, 2 faroleiros na ilha do Grande Isaac. Após suas chamadas ficarem sem resposta, eles decidem que seria melhor ir até o farol e investigar por eles mesmos. Tudo estava no lugar. Os aposentos do guardião estavam arrumados e bem guardados, tudo exatamente como deveria estar e nada destruído. No entanto, Majors e Mullins não estavam em nenhum lugar para serem vistos. Quando a equipe de resgate chegou ao farol, eles ouviram sons vindos de dentro, mas mais tarde perceberam que eram apenas chamadas de rádio não atendidas. O problema é esse: se Majors e Mullins tivessem deixado o farol, eles teriam desligado o rádio. O que aconteceu com eles? O governo bahamiano sugeriu que o desaparecimento do guardião poderia ter sido ligado a uma rede de contrabando de drogas. Eles ou faziam parte dela ou foram apanhados inconscientemente. Em ambos os casos não havia nenhuma evidência. Isso levou à terceira explicação mais plausível. Majors e Mullins foram mais 2 vítimas do Triângulo das Bermudas. Número 4. Voo 19. 300 mil quilômetros quadrados de território foram explorados ao longo de 5 dias. Ainda assim, ninguém conseguiu localizar os 5 torpedos bombardeiros TBM Avenger, que decolaram de uma estação aérea naval em Fort Lauderdale, Flórida. Coletivamente conhecidos como Voo 19, os 5 bombardeiros torpedeiros foram definidos para realizar exercícios de rotina conhecidos como Problema de Navegação número 1. 18 desses exercícios de 3 horas haviam sido realizados sem problemas, mas o Voo 19, liderado pelo experiente tenente Charles C. Taylor, encontrou circunstâncias improváveis e um destino inexplicável. Era dezembro de 1945 e o voo 19 estava programado para ir do leste da costa da Flórida e conduzir testes de bombardeio sobre os cardumes de galinhas. Novamente, 18 missões bem-sucedidas já haviam sido realizadas quando Taylor liderou os 5 bombardeiros torpedeiros sobre o Atlântico Norte. No entanto, o voo 19 foi diferente. Não muito tempo dentro do voo, Taylor comunicou aos outros pilotos que nenhuma de suas 2 bússolas estavam respondendo. Ele afirmou que as bússolas estavam desviando a sua localização e apontando para o mar aberto. As afirmações de Taylor não faziam sentido. O voo 19 tinha conduzido seus exercícios sobre os Frangos, nas Bahamas, há menos de 1 hora. No entanto, o experiente voador estava de alguma forma convencido de que a tripulação estava indo na direção errada quando eles retornaram à Flórida. As coisas só pareciam ficar mais estranhas. Nenhum dos outros pilotos acreditava que as bússolas estavam quebradas e instou Taylor a seguir sua rotina de voo de volta. Taylor concordou inicialmente, apenas para negar sua ordem um pouco mais tarde e dar meia volta novamente. E depois houve o silêncio do rádio. A Marinha imediatamente se mexeu para procurar aviões para caçar a patrulha desaparecida. Os restos do marinheiro e seus 13 membros da tripulação nunca foram encontrados. Mas é comum acreditar que o hidroavião explodiu logo após a decolagem. O voo 19 poderia ser uma outra vítima do Triângulo do Diabo? Número 5. Wildcat USS. A pirataria floresceu nos caribenhos por volta dos séculos 17 e 18 e em partes do século 19. Enquanto piratas existiam onde quer que houvesse água, eles floresceram particularmente no Caribe, com vários portos piratas na área, fazendo velas no Oceano Caribe, particularmente propensos ao roubo, extorsão ou assassinato. Entretanto, no século XIX, os governos começaram a reagir enviando escunas armadas para os oceanos para subjugar os ataques piratas. O USS Wildcat foi um deles. Era uma frota naval americana de 48 toneladas que fazia parte do Esquadrão das Índias Ocidentais, armadas com 3 armas e 31 membros da tripulação. O tenente Legree, que tinha um pouco de experiência em dominar piratas no mar aberto, era o melhor homem para o trabalho. Somente o USS Wildcat nunca terminou o trabalho que estava programado para fazer. Em 28 de outubro de 1824, o Wildcat se perdeu em um vendaval enquanto navegava em Cuba e a Ilha Thompson. Nenhum dos 31 membros da tripulação foi jamais encontrado. Alguns dizem que os piratas chegaram antes. Outros acreditam que eles se afogaram após uma tempestade marítima. No entanto, muitos sentem que se aventuraram um pouco perto demais do Triângulo do Diabo. Número 6. MU-2B. Houve 161 incidentes documentados com 363 mortes envolvendo o MU-2 a partir de 2019.
O Mitsubishi MU-2 é uma aeronave japonesa de asa delta, bimotor, turbopropulsor. É uma das aeronaves de maior sucesso no país, com mais de 700 sendo fabricadas no Japão e Estados Unidos. É também, ironicamente, a mais perigosa. Embora sempre tenha havido preocupações de segurança em torno do MU-2, ninguém estava pronto para os destroços que encontrariam em maio de 2017. Não mais do que algumas horas depois de decolar das Bermudas, enquanto ainda a apenas 24 mil pés acima da terra, o MU-2B perdeu inexplicavelmente o contato com o controle aéreo. Tentativas de recuperação de contato foram inúteis, e uma missão de busca foi imediatamente lançada. Durante a semana seguinte, navios navais e tentativas de resgate encontraram o MU-2B batido e afundado. Os passageiros deveriam ter se afogado. O que é peculiar no voo do MU-2B é que a aeronave desapareceu misteriosamente do radar, mesmo que nada de preocupante tenha sido notado pelo piloto ou capturado pela estação aérea enquanto o avião ainda estava no ar. Número 7. USS Cyclops. Você esperaria algum vestígio de um navio naval de 542 anos? Não pode simplesmente desaparecer no ar, não é? Mas é exatamente isso que é o mistério que envolve o Triângulo do Diabo. Navios, aeronaves, todos a bordo desaparecem sem deixar rastros, apenas para ser lembrado por histórias de seus terríveis desaparecimentos e menções em histórias de fantasmas. Mas a história do desaparecimento do USS Cyclops é genuinamente aterrorizante. 306 membros a bordo da embarcação militar desapareceram sem deixar rastros. Foi a mais significativa perda de vidas humanas na história da Marinha dos Estados Unidos, enquanto eles não estavam ativamente envolvidos em nenhuma guerra. Embora algumas teorias em torno do desaparecimento do Cyclope sugeriam que os alemães poderiam ter afundado o navio, esta teoria é debatida com o governo alemão, negando veementemente qualquer ato ilícito. Então, o que aconteceu com o USS Cyclops? Um pouco de história inversa aqui seria justificado. A frota naval transportava mais de 8 mil toneladas de minério de manganês para ser usado para fazer munições. O navio estava viajando por Barbados para chegar à ilha de Baltimore. Havia algumas preocupações de que o navio estivesse carregado acima da sua capacidade máxima. No entanto, quando o USS Cyclops fez uma parada não programada em Barbados, ela foi reexaminada e recebeu o sinal de partida. Essa foi a última vez que alguém viu o USS Cyclops. Várias teorias têm sido apresentadas ao longo dos anos. Ataques alemães, minérios de manganês virando pastas e afundando o navio, um terremoto subaquático, basicamente qualquer coisa que, de outra forma, explicaria o inexplicável. E depois, tem a teoria menos reconfortante de que envolve o Triângulo das Bermudas. O USS Cyclops teria atravessado os limites do Triângulo do Diabo e se tornaria sua vítima mais maciça até hoje. 2 navios irmãos do Cyclope também se afogaram. Número 8. Star Tiger. A lenda do Triângulo das Bermudas não ganhou realmente muita atração até o desaparecimento do Star Tiger em 1948 e o subsequente desaparecimento do Star Harrier. O voo era um avião de passageiros de propriedade e operado pela British South American Airways, que desapareceu sem deixar rastros sobre o Oceano Atlântico quando um voo entre Santa Maria, nos Açores, e as Bermudas, na madrugada do dia 30 de janeiro de 1948. Número 9. A teoria da cintura de radiação Van Allen. O Triângulo das Bermudas se apresenta como a anomalia mais extraordinária do mundo. O que é exatamente esta região pouco definida ao largo da costa dos Estados Unidos que consumiu o destino de mais de 50 navios e 20 aeronaves? Alguns acreditam que é sobrenatural, enquanto os cientistas acreditam que poderia haver uma explicação lógica para acabar com a discussão de uma vez por todas. A palavra-chave aqui é poderia. Os cientistas ainda não deram uma explicação concreta para os eventos no Triângulo do Diabo ou ao redor dele nos últimos séculos. Mas eles ofereceram algumas sugestões. Uma delas tem algo a ver com a cinta de radiação de Van Allen. Imagine isto, 2 cintas magnéticas que cobrem toda a circunferência da Terra. Elas têm uma forma de donuts, basicamente, mas a cinta de Van Allen interna tem um forte mergulho ao redor da região definida como o Triângulo das Bermudas. E o que isso significa? A radiação do Sol é mais intensa neste ponto, então as cargas eletromagnéticas nesta região são sobrecarregadas. Então, para reafirmar, o campo magnético é fraco sobre o Triângulo das Bermudas e os elétrons sobrealimentados podem interferir nos sistemas de navegação. Esta teoria explica fenômenos como o voo 19, onde o capitão insistiu que ambas as bússolas não estavam funcionando sobre a área. E embora estejamos considerando a possibilidade de que isto possa perturbar os sistemas de navegação e desviar as naves do curso, isto ainda não explica as centenas de vidas humanas da tripulação que foram assumidas mortas porque eles nunca chegaram à Terra. Suas naves chegaram, houve os destroços de suas naves e aeronaves em alguns casos, mas os humanos a bordo
nunca mais foram vistos ou ouvidos de novo. Número 10. O primeiro conto do Triângulo do Diabo. O primeiro relato de coisas inexplicáveis que circulam na região identificada como o Triângulo do Diabo data do século XV, 1492, se acreditarmos nos registros de Cristóvão Colombo. Isso mesmo, o primeiro relato conhecido do mundo sobre o Triângulo das Bermudas é uma anomalia do pai do Novo Mundo. O ano é 1492 e Colombo está viajando em direção ao que agora é os Estados Unidos. É verdade, ele pensava que estava viajando para a Índia, mas isso é para outro dia. Durante todo esse tempo, ele estava na costa dos Estados Unidos e notou algo peculiar acontecendo na costa do que é agora a Flórida. Havia o que lhe diz ser um flash de fogo irrompendo sobre a área. Colombo e a tripulação do Santa Maria relataram ter visto luzes estranhas um dia antes do desembarque no Guanahani. Colombo acreditava que era fogo, mas o resto da tripulação achou que era uma fonte de luz não identificada. Em qualquer caso, era misterioso o suficiente para que as pessoas a bordo entrassem em seus registros. Se Colombo estivesse mais curioso, ele poderia ter viajado em direção às luzes e partir em sua jornada. Ele poderia ter sido a primeira vítima conhecida no mundo do Triângulo das Bermudas. Você poderia imaginar como isso poderia ter mudado o curso da história como nós a conhecemos? Número 11. Feitiçaria. Não, nós não estamos sugerindo que bruxaria esteja envolvida nos desaparecimentos inexplicáveis ao redor do Triângulo das Bermudas. Não vamos sugerir isso. Mas em qualquer caso, não se trata da prática mítica de feitiços, poções mágicas ou maldições. Trata-se de um cruzador de cabine chamado Witchcraft, que deixou a costa de Miami em 1967. Dan Burek e seu amigo, o padre Patrick Horgan, tinham entrado no iate de luxo de 3 metros para testemunhar as luzes de Natal de Miami. Os dois haviam viajado exatamente 1 milha da costa de Miami para testemunhar o evento. Naquela noite, Burek fez um pedido de socorro por rádio para a guarda costeira, informando que a hélice do barco havia atingido algo debaixo d'água e que a embarcação precisaria ser rebocada. O receptor notou que Burek não estava muito preocupado com a hélice danificada. Isso poderia ser porque a Witchcraft era virtualmente indestrutível e tinha vários equipamentos salva-vidas, baleeiros, sistemas de navegação e outros a bordo. Ao mesmo tempo, Burek tinha planejado esta viagem por meses e, portanto, garantiu que as condições meteorológicas seriam adequadas para a navegação. Mas, no caso, a guarda costeira enviou ajuda para o local da Witchcraft em não mais de 20 minutos. Entretanto, no momento em que o sinalizador chegou ao local, alegado aí do Witchcraft, o iate já não estava em lugar algum. O receptor tentou ligar para Burek novamente, mas não conseguiu estabelecer uma conexão. No dia seguinte, uma missão de busca foi organizada para encontrar os 2 homens e sua embarcação, mas desde então, nada apareceu de nenhum dos dois. Número 12. Teoria de Charles Berlitz. Quando você não consegue encontrar uma explicação aparentemente lógica para um mistério, talvez seja hora de considerar os mais ilógicos também. Charles Berlitz, um poliglota americano e autor, acreditava que a área sob o Triângulo das Bermudas era o lar da cidade perdida do Atlântico. Berlitz fundamentou sua teoria em seus estudos de geofísica, estudos psíquicos, literatura clássica, tradição tribal e arqueologia. Alguns argumentam que o homem queria tanto acreditar na Atlântida que ele inventou toda uma teoria sobre sua existência, baseando-a em algo que também não tinha explicação. Poderia ter funcionado também porque a publicação de Berlitz, de 1974, sobre o assunto, o Triângulo das Bermudas, ganhou uma atração. Ele havia defendido anteriormente a existência da Atlântida em outros de seus livros. No entanto, ele não especificou onde ela realmente estava. As teorias de Berlitz foram compreensivelmente objetivadas. Alguns chegaram ao ponto de criticá-lo por basear uma falsa narrativa em evidências que ele também tinha fabricado. Mas, você sabe o que mais? Ninguém mais ofereceu uma explicação tão precisa quanto o Berlitz havia oferecido. Número 13. USS Proteus. Você já deve ter ouvido falar do navio irmão mais conhecido do USS Proteus, o USS Cyclops, por ser a maior perda de vidas humanas pela Marinha dos Estados Unidos quando o país não estava envolvido em guerra ativa. Mas você sabia que ambos os navios irmãos do Cyclops, o USS Proteus e USS Nereus, também se perderam na área do Triângulo das Bermudas sob circunstâncias inexplicáveis e semelhantes? O navio era líder de sua classe de 4 cargueiros. O Proteus realmente começou sua jornada bem antes de 1914 e tinha feito com sucesso várias viagens para transportar carvão e outros produtos para dentro e fora dos Estados Unidos. Quase 3 décadas depois, ou seja, em 1941, o navio fez a sua viagem final enquanto transportava carvão e nunca mais foi visto ou ouvido de novo. A noção de que a Alemanha tinha algo a ver com isso era bastante popular e também bastante convincente. No entanto, as forças alemãs negaram qualquer ato ilícito. Isto nos deixa com apenas uma explicação, ou falta dela.
o Triângulo do Diabo. Número 14. Carol A. Deering. Descarregaram o misterioso desaparecimento dentro dos limites do Triângulo das Bermudas como vítimas do Triângulo do Diabo já oferece pouca ou nenhuma explicação. A história de Carol A. Deering continua a assombrar as pessoas não apenas por causa das circunstâncias misteriosas da própria embarcação Deering, mas da situação antes dos membros da tripulação desaparecerem. Carol A. Deering foi uma escuna comercial de 5 mastros vista pela última vez navegando em direção ao Diamond Shoals, ao largo de Barbados. Os Diamond Shoals são conhecidos como o Cemitério do Atlântico. A embarcação que alegadamente viu Deering indo em direção ao Diamond Shoals tentou alertar qualquer membro da tripulação no convés, mas não recebeu resposta. Então, acreditam que o navio não foi vítima dos Diamond Shoals, mas ao invés disso, foi do Triângulo das Bermudas. Deering teve uma história complicada desde o começo. William H. Merritt era originalmente o capitão do navio com seu filho como seu imediato, mas teve que ser prontamente substituído por Willis B. Wormel, depois de adoecer. Wormel, embora fosse um capitão experiente, não era apreciado por nenhum de seus companheiros de tripulação, especialmente pelo engenheiro de navio. Rumores sugerem que Charles B. McLean ameaçou acabar com a vida de Wormel no segundo em que o navio chegou a Baltimore. Mais tarde, ele foi preso por conduta embriagada e desordeira, mas Wormel pagou sua fiança. Algumas explicações sobre o que aconteceu sugerem que McLean cumpriu sua ameaça e matou Wormel, afogou seu corpo e depois não foi capaz de navegar pelo mar por conta própria. Aqui está o que sabemos. Deering tentou fazer contato com um farol cuja guarda alega que um homem com cabelo ruivo gritou com ele através de seu megafone que eles tinham perdido as suas âncoras. O guardião disse que entraria em contato com a estação mais próxima para obter a ajuda deles, mas nunca o fez porque não conseguiu estabelecer uma conexão de rádio. Sabemos então que uma guarda costeira encontrou Deering abandonado e totalmente largado ao longo de Shoals, como os pertences pessoais da tripulação, equipamentos de navegação, registros e botes salva-vidas desaparecidos. Mas que uma refeição estava sendo preparada na galeria. A guarda costeira fechou a investigação não mais de 2 meses depois, sugerindo que Deering estava se dirigindo para Diamond Shoals e Wormel sugeriu que eles deixassem a embarcação e tentassem encontrar terra através da baleeira salva-vidas. Mas nenhuma dessas teorias fazia sentido. O navio tinha navegado na direção de Diamond Shoals antes de ser eventualmente descoberto e abandonado. E se membros de outra tripulação pudessem perceber que o navio estava indo naquela direção, certamente um marinheiro experiente como Wormel poderia ter determinado isso mais cedo e direcionado o navio para longe. Além disso, se McLean cumpriu sua ameaça, por que ele abandonaria o navio? Wormel teria sido morto. E por que o resto da tripulação deixaria o navio para se aventurar no desconhecido em um bote salva-vidas? Os investigadores pensaram que eles fizeram uma grande descoberta quando um homem chamado Christopher Gray Columbus apareceu com uma mensagem em uma garrafa que McLean havia relatado ter escrito. A mensagem parecia sugerir que o navio foi atacado por alemães e que eles levaram todos os membros da tripulação com eles, com a implicação de que eles os matariam. A nota, embora identificada para estar na caligrafia de McLean, complicou ainda mais a história. Como ele teve tempo suficiente para encontrar uma caneta, papel, uma garrafa, então jogar aquela garrafa no mar aberto se os alemães estavam atacando Deering? Colombo acabou admitindo que ele fabricou tudo. Isso nos leva ao que acreditamos ser a explicação mais plausível. Carol A. Deering foi então mais uma vítima do Triângulo das Bermudas. Número 15. Desaparecimento de Perry Cohen e Austin Stephanos. Finalmente, um dos exemplos mais recentes da penitência do Triângulo do Diabo pela pesca vem de 2014, quando 2 garotos, Perry Cohen e Austin Stephanos, se aventuraram em uma viagem de pesca ao largo da costa de Tequesta, Flórida. Os 2 garotos de 14 anos eram ávidos pescadores e suas famílias relataram que haviam viajado não muito longe da costa mais de 20 vezes no passado. O dia 24 de julho, no entanto, foi diferente. Anteriormente, seu barco era verificado por órgãos reguladores para garantir que todo o equipamento de segurança estivesse no convés. E estava. O avô de Stephanos até sugeriu que o rapaz de 14 anos era uma das melhores pessoas para cuidar de um barco. Os meninos informavam rotineiramente aos seus pais sobre o paradeiro, como fizeram em julho de 2014. Eles foram vistos pela última vez no Jeep Yacht Club Marina, onde eles gastaram cerca de $100 de gasolina. Stephanos enviou uma mensagem de texto para os seus pais por volta das 11h25 da manhã. Amigos da dupla acreditam que os dois tinham planejado secretamente viajar para as Bahamas, sem contar para as famílias. Isto foi evidenciado por várias mensagens do Instagram que a dupla enviou para os seus amigos, sugerindo que eles o fariam. Entretanto, a guarda costeira acredita que os 2 adolescentes caíram infelizes vítimas de uma tempestade, vindo em sua direção quando deixaram o Yacht Club. Os garotos nunca mais foram vistos ou ouvidos de novo. Seu barco, no entanto, foi encontrado abandonado com o interruptor de ignição desligado em março de 2016.
O fato de que o interruptor teria sido desligado sugeria um atentado. Novamente, nenhuma evidência poderia confirmar isso. Havia também o peculiar fato de que o iPhone de Stefanos ainda estava no convés. Mais tarde, ele foi levado sob custódia. Um fundo colaborativo ajudou os pais do garoto a contratar investigadores privados e várias celebridades endossaram a busca por Cohen e Stefanos, mas nada surgiu dos dois até o momento.